está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Bom dia, irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o Evangelho do dia, hoje com o casal Silvana e Luiz. Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Neste último sábado do mês de fevereiro de 2023, dia 25, faremos a reflexão do Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, que estava na coletoria. Jesus disse para ele: "Siga-me." Levi deixou tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí numerosa multidão de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus doutores da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com pecadores?" Jesus respondeu: "As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim pecadores, para o arrependimento." A Igreja começou um novo tempo litúrgico, passando a usar a cor roxa. A veste roxa simboliza o luto da Igreja pelo sofrimento de Cristo. Essa cor é utilizada no período que nós, católicos, estamos vivenciando, a Quaresma. Nesse momento, a Igreja silencia e apenas reza. A cor roxa, no tempo da Quaresma, quer exprimir, quer simbolizar preparação, penitência ou conversão. E indica um tempo de reflexão a nos conduzir a uma profunda interiorização. A cor roxa é algo que gera no ser humano uma reflexão maior. A cor roxa aponta para a dor e o sofrimento. No sentido de nos interiorizarmos e buscarmos nossa conversão, irmãos, a reflexão de hoje nos convida a darmos mais um passo em direção à missão que Jesus nos confiou, sem medos e sem desculpas. Da mesma forma que ele agia, ele espera que nossas atitudes sejam também iguais às dele. E Cristo, no Evangelho de hoje, já começa decidido e incisivo, quando apenas diz a um cobrador de impostos a palavra "segue-me". Nisso, o mestre não perguntou quem era aquele homem, não questionou o modo de vida que ele levava, não falou em perdoar pecados, não falou em arrependimentos e muito menos falou em condenação. Essa é a atitude que Deus espera de nós, oferecer a salvação a quem quer que seja, sem rodeios, sem questionamentos e sem impor nenhuma condição. A salvação pela salvação. E vejam, o Evangelho de hoje termina com Jesus dizendo que não veio para chamar os justos, e sim os pecadores, observando que as pessoas que têm saúde não precisam de médico. E é aqui que mora o perigo. O evangelista Lucas usa as palavras de forma cirúrgica ao descrever a ação de Jesus do momento em que encontra o cobrador de impostos, dizendo para este o seguir, até o final, ao dizer que veio para chamar os pecadores para o arrependimento. E as palavras de Jesus não deixam dúvidas, mas as palavras dos homens, os homens. Os homens agem de forma a questionar tudo, a duvidar de tudo, a julgar tudo e todos. Criam preconceitos, fazem pré-julgamentos e só querem levar a salvação para aqueles que antes se comprometam com o arrependimento. E
tem aqueles que ainda fazem mais, ou talvez devamos dizer, fazem menos, pois para a salvação acontecer, antes o pecador deve pagar por ela, e os salvadores aceitam toda e qualquer forma de pagamento: dinheiro, cheques, cartões, Pix, objetos, carros, terrenos, etc. E fica parecendo que a leitura desse evangelho é feita pela metade. Por isso, convido a voltarmos e fazermos uma releitura do mesmo, agora com a atenção redobrada. Jesus diz que veio não para os justos, mas só para os que estão doentes. E com a forma de agir dos homens, cabe uma pergunta: quem de nós não necessita da ação salvadora do Mestre Jesus Cristo? Quem de nós pode seguramente dizer que não está doente? Para a resposta, nem precisamos de exames de consciência. Basta observar o comportamento dos fariseus e dos doutores da lei, quando murmuravam e questionavam os discípulos de Jesus que comiam e bebiam com os cobradores de impostos, que eram um grupo considerado como pecador naquela época. Para os doutores da lei, os fariseus, os cobradores de impostos, os paralíticos e os leprosos eram pecadores que não podiam frequentar o mesmo ambiente daqueles que se consideravam puros e justos. Esse, irmãos, é o grande perigo para a humanidade na atualidade. Não ser salva porque talvez esteja se colocando na posição de julgadores. E assim, podemos dizer que Jesus Cristo veio para todos os doentes que cometem pecados, inclusive para aqueles que cometem o pecado de julgar ou de pré-julgar. Colocando assim, fica difícil ou até impossível pensar em salvação divina. Quem poderá ser salvo com essa condição? Pois a humanidade ou está na condição de pecadora, necessitada de ajuda, de compreensão, de carinho e de amor, ou está na condição de questionadora, apontando o dedo para as falhas dos outros, e assim, em nome de Deus, querendo excluir muitos irmãos do banquete preparado a todos. Porém, o que é impossível para o ser humano é perfeitamente possível aos olhos de Deus. Dá para usar uma frase do próprio Cristo que encontramos em outro evangelho, quando questionado sobre o que fazer com a mulher pecadora, ele, sem se desviar do que estava fazendo, responde: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Só podemos concluir que a humanidade está doente e acreditamos que todos necessitam deste grande médico de almas que continua a justificar para Deus, por meio da sua morte de cruz, que todos nós, seus filhos, devemos ser salvos. Terminando nossa reflexão, o Evangelho de Lucas relata também a alegria que Levi aceita o chamado de Cristo. Ele oferece um grande banquete para Jesus e nesse banquete estão presentes uma multidão de cobradores e outras pessoas sentadas à mesa junto com eles. Levi aceita a salvação, mas não a quer apenas para ele, e convida tantas pessoas quanto pode para compartilhar esse momento de felicidade por ter encontrado a salvação sem nenhum tipo de cobrança pela vida que levava anteriormente. E assim é, meus irmãos, com Cristo é de outro modo. Com Cristo, a entrada para o reino dos céus é gratuita. Basta apenas aceitar o chamado dele. Desejamos a todos uma quaresma rica em orações e ações, para preparar dignamente a Páscoa do Cristo.